Boa noite, pessoal que está acompanhando a nossa live. Hoje nós temos um convidado muito especial, campeão mundial pela Seleção Brasileira de Futsal, como auxiliar também. Mas antes vou chamar os meus amigos. Guilherme, venha dar seu boa noite aí pro pessoal. Boa noite, Diegão. Boa noite a todos aí que acompanham mais uma resenha de qualidade do Futático. Rapaziada que estiver entrando na live aí, já fica à vontade aí para estar fazendo sua pergunta, que a gente tá com o homem aqui, hein? Lucas, Boa noite, rapaziada. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Diego. Vamos fazer uma live produtiva aqui, se Deus quiser. Vitor, Boa noite, Diego. Boa noite, Gui. Boa noite, Lucas. Boa noite quem está acompanhando a gente. Certeza que vai ser uma live top. e agora o nosso convidado mais que especial hoje, Vander Iacovino. Fala, pessoal, boa noite aí, Gui, Diego, Lucas e Vitor. É um prazer aí estar participando do Futático 10 e vamos falar muito do nosso esporte, do nosso futsal, como ele anda. Tenho certeza que vai ser bem legal aí a conversa. O pessoal aí que vai entrando, que pode perguntar o que quiser, que nós estamos aqui para falar de tudo. Beleza, professor. Separamos algumas perguntas e o pessoal que está acompanhando pode mandar sua pergunta, como o Guilherme disse, como o Vander disse, para nós podermos estar interagindo. Lucas, pode começar com a sua, por favor? Bora lá. Professor, você que foi... Vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? De jogador. Você que foi bicampeão do Mundial lá. Como é que foi aqueles dois Mundial de 92 e 96? Como é que foi a experiência de ter feito os gols nas finais também? Bom, na realidade, assim, é tricampeão mundial, porque eu fui também como auxiliar técnico, né? Então, eu sou o único no mundo tricampeão mundial pela FIFA. Então, isso é uma coisa também bem bacana, né? E esses dois, como você citou aí, de 92 e 96, eles foram muito especiais. Eu fui o capitão das duas ali, levantei as duas taças. Lógico, assim, a primeira, ela teve um momento muito especial, porque eu participei do Mundial de 88, que foi o último pela FIFUSA, e assim, eu tive muitas propostas para sair do Brasil, e recusei todas porque eu tinha um único objetivo, que era disputar um Mundial e poder reconquistar esse título pelo Brasil. Lógico que a gente não sabe se vai ou não vai conquistar, mas eu tinha isso como objetivo de vida, né? Então, esse primeiro foi muito especial, porque uma que a gente foi para uma quadra que naquela época era totalmente diferente do que a gente jogava, uma quadra de 40 por 20, naquela época a gente jogava no máximo de quadra de 32, 34, então, para se adaptar, e a bola que também ela quicava um pouco, era muito diferente do que ela é hoje, né? Então, ela era mais aquela bola do showball, tanto é que os Estados Unidos ele faz a final porque estava acostumado com aquele jogo e com aquele tipo de bola, né? Aquela bola que ele jogava. Então, a gente teve, acho que, um mês de treinamento em Belo Horizonte para se adaptar, e mesmo assim, a bola era muito complicada para você bater, muitas vezes, se você não conseguia bater com precisão, a bola ia lá em cima, era bem complicado, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa adaptação, e a competição ali, assim, ela foi maravilhosa, porque a gente, na primeira fase, a gente passou tranquilamente ali, ganhou os 3 jogos, e aí na segunda fase, que dava para a semifinal, classificavam 2 para ir para a semifinal, a gente pegou os Estados Unidos. Então eu acho que foi Holanda, a gente pegou Argentina e Estados Unidos, eu acho que na segunda fase. E ganhamos as 2 primeiras, e a última era contra os Estados Unidos, e foi um jogo muito duro. Foi um jogo que a gente empatou em 2-2, e a gente com muita dificuldade, a gente saiu atrás, depois a gente virou, mas tomou o gol. E assim, não, a gente teve uma surpresa, porque a gente via os jogos deles, não tinha aqueles vídeos de a gente acompanhar muito, né? O pessoal lá de fora, principalmente dos Estados Unidos. Então a gente acompanhou mais da competição, mas assim, pegou a gente um pouquinho
de surpresa pelo que eles jogaram. E eu acho que aquilo foi um motivo também até muito bacana, porque a gente aí na semifinal a gente joga no cruzamento contra a Espanha, porque a Espanha sai em segundo e o Irã sai em primeiro, né, na chave, o Irã ganha da Espanha, e aí já tem um clássico antecipado, né, uma final antecipada contra a Espanha, e a gente faz um grande jogo também, ganha de 4-1, e ali eu fiz acho que uma das melhores partidas desse campeonato, nós ganhamos 4-1, eu fiz 3 gols, e gols, assim, bonitos, importantes também, e aí a gente vai para a final, e aí a final contra os Estados Unidos, né, os Estados Unidos passa do Irã, e aí é uma coisa bacana, né, que era um grupo muito bom, muito fechado, e eu tinha muita liberdade com o Tacão, que era o treinador, e assim a gente conversando com os jogadores, na época ali os mais experientes, eu, o Ortiz e o Serginho, o goleiro, da possibilidade de a gente mudar um pouquinho a parte tática, em vez de a gente marcar lá pressão, a gente marcar meia quadra, né, dá a bola para eles jogar, vamos ver o que eles vão criar. E eu acho que aí a gente surpreendeu eles, e aí a gente fez um grande jogo, a gente teve muito jogo de contra-ataque, e aí foi um jogão, a gente, né, eu tive a oportunidade também de fazer um gol, participar de outros 2, e aí a gente ganha de 4-1, então é muito bacana, é um título assim que eu guardo com muita recordação, acho que para mim assim, o mais importante foi o primeiro, e como tudo aconteceu, né? Eu só queria mandar um abraço para um amigo que está entrando, boa noite, Vander, o grande amigo Vander ali, é o Valmir Vozeirão, ele é um cara que acompanha muito o salão, ele é da Moca aqui de São Paulo, e hoje a Moca ela faz 464 anos, então ele pediu para eu falar isso aí, então, das pessoas que moram em São Paulo conhecem muito bem a Moca ali, então mandar um grande abraço e os parabéns para a Moca, que hoje completa 464 anos. Mas foi isso do primeiro, e do segundo, já uma equipe que eu acho que só ficaram 4 atletas do Mundial de 92 ali, ela foi bem reformulada, ficou eu acho que eu, o Serginho, o Manuel Tobias e o Fininho. E aí ali se incorpora o Danilo, o Sandrinho, quem mais ali? O Vaguinho, o Márcio, acho que tem o Jacir, o Clóvis, e o Choco, né, que foi, para mim, na semifinal e na final, foi um cara extremamente decisivo. Eu acho que na final eu acho que a equipe toda ali que jogou muito bem, mas ele, sim, na semifinal e na final foi um cara muito decisivo. Acho que também as pessoas ali não conheciam muito ele ali, e assim, ele fez um estrago grande, assim, eu costumo comentar que o Negão, ele apareceu, ele estava escondidinho, apareceu para a semifinal e para a final, para o mundo, e lógico com o Manuel também, que foi o melhor da competição ali, mas eu acho que no todo, acho que foi muito bem, e a gente foi merecedor desse título tão importante, e assim, a oportunidade de você levantar o troféu pela segunda vez, né, consecutiva, foi um motivo de muito orgulho para mim. Em 96 era o Choco ou era você que estava machucado, Vander? Não, quem estava machucado ali era o Danilo, que na primeira fase ali ele não joga os primeiros 3 jogos, ele quase é cortado, ele tem um problema no tornozelo, um jogo amistoso, no último jogo amistoso da seleção, ele torce o tornozelo muito feio, mas o Choco também vinha com uma lesão, eu acho que era uma lesão muscular, mas ele vinha jogando, tratando, mas assim, o que realmente estava lesionado mesmo assim, forte, foi o Danilo, que aí se recuperou para jogar a parte final da competição e foi muito bem também. Ok. Foi muita pressão, só uma observação. Foi muita pressão aquele Mundial de 96, por estar jogando na Espanha, e a Espanha estava toda torcida lá. Foi porque assim, em 92, assim, né, pouca gente sabe, aí eu vou contar para vocês. Aí, tá até um que entrou agora, que é o Chico Pimba, jogou em qual Mundial você? O Chico jogou no Mundial de 92 comigo, e para mim, e eu falo isso para todo mundo, e ele sabe disso, ele foi meu melhor companheiro de quadra, a gente se entendia muito bem, ele jogava de ala, jogava de back, assim, passava muito bem a bola,
e a gente tinha uma combinação muito boa, sabia assim, um olhava para o outro, sabia, eu já ia para as costas, porque sabia que ele ia enfiar a bola, então esse é um cara que, assim, sempre falo, posso falar, foi o meu melhor companheiro dentro da quadra, que é outro cara da Moca também, né, então o Chiquinho também teve em 92. Mas teve então, esse assunto muito interessante, porque em 92, a gente já estava ganhando de 4-1, faltavam uns 3 minutos, que a gente, no Brasil, aqui tem como característica, né, de pedir tempo, porque tem ainda muitas situações para acontecer. E eles acharam uma ofensa isso, porque eles achavam que o jogo já estava perdido. E o treinador dele fica gesticulando para o Tacão não entende, a gente também não entende, a gente volta na quadra e eles começam a questionar, que a gente não entende, ali começa essa rivalidade ali, e eles, sabe, gritando e falando muito, e aí na festa até, a gente, quando entra, todo mundo batendo palma, eles não, viram a cara, sabe, uma coisa muito feia, muito, muito pequena deles, e aí em 96, lógico que aquela coisa toda, ela assumiu uma coisa muito maior, e aí em 96, além dos 17 mil torcedores ali, tinha essa rivalidade que os caras, assim, queriam aqui com a gente, né? Então, ela foi muito grande, foi uma pressão muito grande, e a gente via ali, não só a comissão técnica, né, mas torcida, assim, uma pressão com a arbitragem, com tudo, assim, eles estavam muito nervosos, e eu acho que a gente levou até vantagem nisso, porque a gente é muito tranquilo, a gente tomou até gols ali que a gente não estava acostumado, a gente fez gol contra, teve gol que a bola saiu da linha por fora e o juiz deu o gol, mas a gente continuou jogando, tomou gol de falta, que a gente, sabe, a gente marcava bem isso, então a gente tomou uns 3 gols que a gente não estava acostumado, mas a nossa equipe, assim, ataque ela era muito boa, né, então era uma equipe que finalizava muito, então era difícil a gente passar um jogo sem fazer gol, e contra a Espanha, né, foi 6-4, mas a gente poderia ter feito mais também, mas como eu disse antes, assim, foi uma equipe que, assim, entendeu, desde a de 92, 96, o processo de como era defender a camisa da seleção brasileira e como era jogar contra o time da Espanha, que além da rivalidade, é aquele negócio para eles nós não vamos perder. Então, teve sim esse clima muito forte, mas a gente soube lidar muito bem com isso, e eu acho que isso foi um motivo também importante de ninguém sair do controle e conseguir, focar bem para o jogo, e eles o tempo todo, assim, jogadores deles muito nervosos, a gente sentia, e eu acho que a gente aproveitou também esse lado emocional, que foi muito importante. Guilherme, vamos para a sua pergunta? Bora! Professor, como que foi o processo da sua transição, né, de ex-jogador para treinador, e qual a sensação de você eternizar a camisa 12, né, a lendária camisa 12 do futsal aí? Então, eu me preparei para isso. Só entrou o Gui Rodrigues aqui, ele trabalha no Japão hoje. Hoje ele até postou uma foto que ele estava com o Iniesta, e foi meu auxiliar técnico da seleção sub-20, principal também, né, mandar um abraço para ele. Então, assim, de eu parar e já ir para treinador, eu já vinha com isso na cabeça, já na GM, que foi meu último clube, eu joguei 6 anos, mas nos 3 últimos anos, o que eu fazia? Eu já anotava tudo que eu podia, das coisas que eu achava importante para um treinador, não só do que se fazia dentro da quadra, trabalhos, mas também das conversas com os treinadores. O meu último treinador ali foi o PC, um cara que eu tenho uma ligação muito forte. Tive o Ferretti, o Marcos Moraes também ali. Então eu pude, assim, aproveitar muito deles, né? Além do Paulo Mussalem, que foi meu treinador, enfim, alguns treinadores que eu passei e que me acrescentaram muito. Então as coisas boas do que eu acreditava, eu comecei a notar, porque assim, da minha época, que eu peguei muito lá atrás, era um trabalho muito, que eu não gostava, era aquele negócio, tem a equipe titular e a equipe reserva, aí se
fazia espelho, agora para. Então, eu gostava de uma coisa mais dinâmica. Então, eu procurei muito aproveitar essas situações e agregar alguma coisa, as coisas que eu já pensava naquela época. Então, dos últimos 3 anos, eu comecei a fazer tudo isso, de parte tática, de movimentações, da parte técnica de trabalho, de parte de vestiário, que é uma coisa muito importante, né, que eu vivenciei sempre ali como capitão, então, assim, tinha um controle, mas como treinador é uma outra postura. Então, assim, eu procurei aproveitar muito isso aí. Então, eu saí assim meio que preparado para a função dessa transição de jogador para treinador. Lógico que eu acho que tudo é a experiência que você vai adquirindo, isso não tem jeito. Você vai passar por situações dentro da quadra, como treinador, que você não vivenciou, você vivenciou só como jogador. Então, as tomadas de decisões, elas são muito diferentes. E, sem dúvida, isso vai com o decorrer do tempo. Vai com os treinamentos, vai com os jogos, vai você entendendo os jogadores, como lidar com cada um, como lidar com o grupo todo. Isso são as situações que você passa na tua cabeça, você passou por aquilo com alguns treinadores, mas é a vivência mesmo que vai te dar aquela experiência dentro da quadra, e foi o processo que eu passei durante todos esses anos aí. Lógico que, para mim, também foi muito importante a universidade, a minha formação. Eu fiz educação física, depois eu fiz pós-graduação em futebol e futsal também, então eu achava importante para mim. Então, algumas pessoas não acham, mas eu acreditava muito nisso, porque eu queria saber da parte fisiológica, né, da parte física. Então, eu procurei explorar tudo isso, e foi dentro da universidade que me deu essas coisas com mais clareza e entendimento de como passar isso para os meus atletas e como entender o atleta, porque eu fiz o meu TCC na parte psicológica, né, a influência da psicologia no atleta de futsal de alto rendimento. Então, o meu trabalho de TCC foi em cima disso. Então, isso aí também me ajudou muito, né, da parte psicológica, e eu acho que isso que, assim, me auxiliou para que eu me tornasse um treinador, e depois já galgar mais espaço e ter a oportunidade de conquistar títulos importantes, como as 2 ligas nacionais, Taça Brasil, estaduais. Então, isso é com o tempo. Muita gente consegue ir no início, mas a gente sabe que é um processo normal que o treinador vai passar, e que isso, assim, me fez muito bem, e lógico que também a quadra ela foi muito importante também nesse processo. E a sensação de eternizar a camisa 12? Então, isso assim, eu agradeço muito a General Motors, a GM, porque quando eu parei de jogar, eu estava lá, e eles fizeram uma festa muito bacana, foi contra a Iterubra, na General Motors, e com as crianças entrando em quadra, o ginásio lotado, que sabia que era o meu último jogo ali, e eles fizeram uma surpresa muito bacana, e quando as equipes entraram dentro da quadra, eles içaram a camisa até em cima, né, do ginásio, e lá ela ficou por muito tempo, até que, infelizmente, hoje a General Motors, a ADC, vendeu aquele complexo, e, infelizmente, ela não está mais lá. Ela ficou depois guardada num lugar onde era reservado para os troféus, e hoje, assim, eu gostaria de saber onde ela está, porque, infelizmente, aquilo ali foi destruído. Eu não sei se foi para eu acho que deve ter ido para um lugar especial da administração da General Motors, né, porque ali tem uma história muito grande, muito bonita, mas eu queria saber, pelo menos, se ela está num bom lugar, ou se eles quiserem devolver para mim, tá ótimo. Eu ficaria muito feliz. Foi difícil tomar essa decisão de parar? E você já tinha algum planejamento para depois que parasse? Eu já tinha, como eu falei, né, nos 3 últimos anos, eu já vinha pensando em parar, porque, assim, as lesões, assim, eu comecei muito cedo no profissional, então eu estava com 19 anos, eu jogava aqui no Gercan,
2 vezes por semana, e aí tinha os jogos. E aí eu fui contratado e fui para o Sumov, totalmente diferente, uma equipe que treinava 2 vezes por dia já, naquela época, 85, 86. Então foi uma transformação muito grande, e que, lógico, que elevou a minha qualidade também, porque era claro e nítido assim, a parte de desenvolvimento da parte física, do jogo em si, de você treinar mais repetidamente e conhecer mais os seus companheiros. Então, para mim, ali foi uma escola, foi um boom para mim, foi ali que eu tive a minha primeira convocação para o Sumov, que eu já conquistei uma Taça Brasil. Então, foi importante essas situações assim, e assim, a nossa vida ela é feita assim de algumas surpresas, e assim, foi, acho que o tempo certo mesmo para que eu tive ali. Eu parei com 34 anos, tive até convites para continuar, mas meu projeto era outro, e aí eu fui seguir a linha como treinador. Bacana. Vitor, vamos para a sua pergunta? Vamos sim. Qual foi o jogo mais importante da sua carreira como atleta e como treinador? Cara, como atleta, assim, eu tive vários, mas pela importância do campeonato, que era uma coisa que eu tinha perdido lá atrás, era eu, o Ortiz e o Serginho, que a gente estava em 88. Foi o Mundial de 92. Foi, assim, lógico, o jogo contra a Espanha, para mim, foi muito especial, porque 4-1 e eu faço 3 gols contra o nosso maior rival. E assim, a final contra os Estados Unidos, que eu também jogo muito bem, faço um gol, dou passe para outros 2 gols. Então, são acho que assim, momento especial como jogador foi contra a Espanha, semifinal, e o título realmente de 92, que é assim, uma coisa indescritível, porque era uma coisa que eu perseguia muito, era uma coisa muito pessoal, individual, né? Então eu procurei passar muito isso para os atletas, do quanto foi duro e doloroso a derrota em 88, porque a gente perdeu para o Paraguai. A gente era uma equipe muito mais forte, a gente fez 5 ou 6 amistosos para o Paraguai, nós tínhamos ganhado 4, empatado 1. E lá a gente jogou na classificatória e ganhamos deles também, e na partida mais importante a gente perdeu. Então, sim, procurar mostrar a importância do que era um Mundial, para esses atletas que estavam participando pela sua primeira vez ali, e do quanto isso foi importante, né? Então, para mim, assim, são esses 2 momentos ali que são muito marcantes para mim como jogador. E como treinador, lógico que a minha primeira conquista da Liga Nacional ela foi muito importante ali na Brasil Quirim, mas no Jack Crona, ela foi especial porque, assim, eu tive lá em 2006 e 2007. 2006 a gente foi 3º colocado, a gente perdeu para a Malve, e a Malve tinha um grande time ali, com o Falcão, que montou uma estrutura muito boa. E em 2007 a gente foi finalista com a mesma Malve, e a gente perdeu para a Malve. Então aquilo ali foi uma coisa muito dura, difícil. E aí passam-se os anos, eu volto em 2015 para lá, e ali eu fico mais 5 anos, foram 7 anos na equipe do Jack Crona, e aí em 2017 a gente tem a maior conquista do clube e da cidade, né? Então é um título muito especial para mim, porque foi um clube que, assim, acreditou no trabalho, principalmente na minha segunda passagem, né? Foram 5 anos, eles acreditaram do projeto a longo prazo. Eu cheguei em 2015, no meio do caminho ali, mas tive a oportunidade de montar a equipe em 2016, a gente fez ótimos jogos, chegou muito perto, foi vice-campeão, campeão em competições assim de quadrangulares, mas a gente, em 2016 a gente conseguiu manter a mesma base, só saiu o Alex, que queria voltar, porque eu queria continuar com ele quis voltar para o Corinthians, e aí a gente trouxe o Jackson para o lugar dele, e um pivô de referência que a gente não tinha, que eu levei o Betão. Então foram essas peças que depois, no meio do ano, saíram ali, né? Saiu o Dian,
que foi para a Itália, e saiu o Betão, que eu acho que, não sei se ele foi para o Cairati. E aí eu trouxe o Fernandinho, que era um cara que já tinha trabalhado comigo, lá no início da carreira no Barueri, fui eu que lancei ele para o adulto, e trouxe o Gé também, que estava fora. Mas então mudou muito pouco, né? Então essa equipe assim, ela já era muito encaixada, e aí a gente consegue, se fala lá que é a tríplice coroa, que nós conseguimos uma Taça Brasil, a Liga Nacional e o Campeonato Estadual no mesmo ano. Então foi um ano mágico, e como treinador foi esse ano aí, lógico que o mais importante foi a Liga Nacional e o jogo inesquecível contra a Soeva. Eu acho a gente assistiu, acho que foi o sábado passado, não, retrasado, novamente, né? Então foi bem legal a gente rever, porque assim, eu não tinha assistido depois, e a gente, por exemplo, eu vi assim, nossos primeiros 5 minutos foram assim, um massacre, a gente merecia já ter feito 3, 4 gols, e aí você vai relembrando as coisas, assim, é muito bacana, principalmente dos jogadores que, assim, eu levei para lá e que confiavam no trabalho, que é o Xuxo, o Fernando, o Felipe Melo, trabalharam comigo na Brasil Quirim, aí eu trouxe o Fernandinho, assim, ele tinha outras propostas muito melhores, fora do país, e até aqui no Brasil, e ele veio por minha causa, por acreditar, então foi muito especial, realmente, e assim, eu tenho gratidão por todos aqueles jogadores, pela diretoria, enfim, todos eles ali que participaram de todo aquele projeto que a gente teve em 2007 e a gente concretizou com todos os títulos possíveis ali. E lembrando que, para a galera que está assistindo, que você está na lista dos maiores treinadores campeões da Liga, né? Atrás do Ferretti e do PC só. Pois é, e assim, eu fiquei muito tempo sem participar da Liga, porque eu volto para a seleção em 2009, né? 2009, vou até 2013, no início de 2013 ali, que eu saio por opção mesmo, eu não concordava com as mudanças que estavam sendo feitas, porque eles queriam que eu continuasse ali com o Sub-20, com o feminino, ia ser auxiliar técnico, mas eu não concordei com algumas coisas e saí. Então, ainda fiquei mais 5 anos sem participar da Liga, né? Poderia até ter conquistado, mas tem muito caminho pela frente, né? Vai saber, hoje não estou em nenhuma equipe, mas, né, o que lá à frente nos espera, a gente não sabe, mas a vontade é sempre quando, assim, de todas as ligas que eu participei, eu acho que a minha pior colocação foi acho que uma 5ª ou 6ª colocação, do resto eu cheguei em semifinais e finais, então, assim, muito feliz do que eu consegui conquistar como treinador dentro das ligas, assim, ser finalista, ser semifinalista, chegar em 5º lugar, em 6º, mesmo você não tenha montado a tua equipe, que eu lembro que assim, em 2018 a gente desmontou a equipe completa, todo mundo assim, foi embora, a nossa estrutura, e a gente conseguiu remontar uma equipe de novo, a gente foi primeira colocada em toda a competição, e aí entre os 8 a gente cruza com a equipe do Magnus, a gente perde lá, ganha em casa, ganha bem, aí vai para a prorrogação, aí acho que no minuto final a gente rouba a bola, vai para fazer o gol sem goleiro, eu lembro que acho que o Bruno quis bater de longe para fazer o gol, era carregar a bola, e a gente ia fazer o gol 2 contra um atleta, e ele perde, e a gente não estava na cesta, não podia fazer a falta, e aí a gente toma o gol, não consegue, a gente cria chances também para empatar, porque o empate era nosso, e a gente cai fora, e ali a gente fica na 5ª colocação, e não consegue chegar mais próximo. E o resto a gente chegou nas finais, ou nas semifinais, eu acho que assim, é um saldo positivo para um treinador, e assim, eu sempre coloco na minha cabeça, na cabeça dos atletas, que o objetivo é estar entre os 4 lá, nós temos que estar lá, não importa, porque assim, uma hora o título vai chegar, e foi isso que aconteceu em 2014 e em 2017, né, porque quando eu jogava, na minha época ali, nós não tínhamos uma competição como essa, a nossa competição mais importante era a Taça Brasil, então tinha a Taça Brasil, tinha a Copa Sadia, tinha a Copa Cidade de Fortaleza, tinha a Taça Manchete, que era hoje que é a Rede TV, então eram campeonatos que eram de uma semana, então é muito diferente do que é hoje,
Então, naquela época, eram 10 equipes que iam para essas competições, então a gente sabia que o importante é estar entre os 4, que uma competição, uma hora a gente vai chegar ali, era sempre assim, né, o pensamento, e eu conquistei muitos títulos com essa cabeça, essa filosofia. Eu ganhei, eu acho que 9 títulos de Taça Brasil, e como treinador eu cheguei conquistei uma, e cheguei 2 vezes na terceira colocação, assim, sul-americanos também, importantes. Então, assim, do que eu vivenciei e do que é a Liga, hoje a Liga ela é muito importante, ela, assim, o ano todo, né, hoje, é esse ano que a gente tem esse problema da pandemia, né, que vai ser um modo diferente de disputa, né, vai ser por regiões, né, e a classificação, enfim, por causa dessa pandemia, né, mas é legal de você jogar contra todo mundo, você dá possibilidade para todos ali, né, então, assim, foi especial realmente esse título de 2007 ali que eu conquistei, mas também importantes os outros trabalhos que eu fiz. Eu trabalhei na Cotiana, a gente chegou também na semifinal, ficamos em terceiro. Enfim, foi, assim, acho uma trajetória boa como treinador, que ainda tem uma lenha para queimar. Com certeza. Vander, você citou o título de 2014 com o Sorocaba? E naquele ano vocês fizeram as finais e até os mata-matas, pôde-se notar que o goleiro linha de vocês era muito forte, né? Como que você estruturou o goleiro linha naquela época? Então, não foi só o goleiro linha, a nossa bola parada também ela foi muito importante. Por que eu digo isso assim? A gente tem os scouts, os números, e a gente fez, eu vou falar do Brasil Quirini, né, de 2014, a gente fez 27,5% dos nossos gols foram de bola paradas. Então, é muita coisa dentro de um jogo, né? Então, você fazer gol de escanteio, de lateral, dos tiros dos 10, isso é fundamental. Então, era importante isso, mas o goleiro linha nosso, ele era muito bem treinado, as peças eram muito bem encaixadas, cada um sabia, assim, se conhecia muito bem, e a gente virou muitos jogos dessa forma. Eu lembro, assim, eu vou contar uma história lá, a gente foi jogar um jogo em Guaratinguetá, e a gente perdia o jogo, faltava 4 minutos por 3-0. 3-0. Faltava 4 minutos para acabar o jogo. A gente colocou o goleiro linha, a gente virou para 4-3. A gente empatou o jogo 3-3, a gente continuou a jogar com o goleiro linha e fizemos 4-3. E na Liga Nacional, não foi diferente, né? Só mandar um abraço para o Carlão, o treinador. Eu fiz uma live com ele a semana passada, foi muito bacana também. Ele é um cara ótimo, um cara que acompanha, apaixonado pelo futsal também. Abração, Carlão. Então, o nosso goleiro linha ali, eu acho que assim, ele se destacou muito, principalmente porque quando entra entre os 8 mata-mata, ele fica muito evidenciado. Por quê? A gente ganha, como a gente classificou em quinto, a gente decidiu tudo fora ali. A gente pegou o 4º colocado, que era... os mata-matas... o 4º pegou o 5º, isso. O 4º pegou o 5º, e a gente era o 5º colocado. E a gente pegou, acho que era o Blumenau que a gente pegou. E a gente ganhou em casa, ganhou bem, acho que foi 4-1 o jogo, e aí fazendo gol de bola parada também. E fora de casa, a gente perdia o jogo de 4-1, e também aí foram 7 minutos. E nessa época, o Thiago tinha se machucado, e o titular era o Luan. Ele jogou os 15 jogos, e vinha jogando também. E nesse jogo, ele estava jogando. E ali ele não foi bem, ele estava por merecimento mesmo, o Thiago estava no banco. Só que, dadas circunstâncias do jogo, eu coloquei ele para o jogo, e ali, com ele já no jogo, a gente conseguiu fazer os gols, e eu acho que o último gol só que a gente botou mesmo o goleiro, linha, né, aquele goleiro, o jogador de linha para jogar ali, e a gente empatou o jogo no tempo normal, e nos classificamos. E aí a gente foi para a semifinal, e a semifinal foi contra o Jaraguá.
E aí o Jaraguá a gente ganha em casa muito bem também, acho que foi 3-1 o jogo. E lá a gente perde o jogo, eu acho que foi 2-0 o jogo, eu não me lembro o resultado do jogo. E aí na prorrogação, a gente já sai com o goleiro linha. Eu lembro que a gente já sai com o goleiro linha, e eu acho que na primeira bola, a gente vai e faz o gol, 1-0, e aí eles seguram até o primeiro tempo, vão jogando o jogo, e vira o segundo tempo, e aí no segundo tempo eles vão botar o goleiro linha, acho que faltando 3 minutos, e aí num roubo de bola a gente faz 2-0 na prorrogação e ganha e classifica para a final. E aí na final eu acho que assim, eu participei de algumas, como atleta eu joguei 4 ligas nacionais, fui terceiro em 2 e quarto em 2. Eu nunca tinha participado de uma final como aquela. Eu não sei se o jogo foi tão brilhante, porque assim, a equipe da Intel de Orlândia, ela fez um grande jogo, acho que o jogo foi 4-2 ou 5-2, eu não lembro. E aí vai para a prorrogação. E aí na prorrogação, a gente vira assim, o jogo. Eles fazem 1-0, 2-0, a gente faz 2-1 na prorrogação, no primeiro tempo. Eles fazem 3-1, e aí eu lembro muito bem, fica muito marcado na minha cabeça, que o Caio, jogador deles, ele tira a camisa e ele já começa a virar, sabe? E aquilo marca a gente, marca os jogadores também. Isso é no primeiro tempo. E aí a gente vai para o segundo tempo, a gente vai para o segundo tempo, e conversa, o jogo não acabou, a gente sabe que a gente é forte na bola, e eu acho que em 1 minuto e meio, a gente virou o jogo, a gente fez 3 gols. 1 minuto e meio. Porque eu lembro que a gente, 3 minutos e pouco, a gente já tá marcando o goleiro linha deles. Então, assim, era um time que eu tinha hora eu usava o tatu de um lado com a camisa para jogar, hora era o Falcão que fazia essa função do outro lado, eu tinha o Xuxa, eu tinha o Rodrigo e eu tinha o Felipe Melo. E o Felipe Melo, ele é expulso no jogo. E ele era um cara muito importante no goleiro linha. Ele era o cara da ponta, e assim, ele fazia o passe de primeira muito bem. E aí eu coloco o Folha na esquerda, e é ele que faz o gol do título, porque eu ali naquele momento, ele faz o gol porque ele é goleador e ele é pivô. Quer dizer, na bola que o Rodrigo pega lá no fundo, ele larga o fundo lá que tem que estar, e ele se aproxima do primeiro pau, e ele faz o gol no primeiro pau. E assim, são coisas que para acontecer, porque se é o Felipe Melo que está ali, é certeza que ele não vai lá. No máximo, o Felipe Melo vai no meio da opção de passe de meio. E o Rodrigo passa essa bola no primeiro pau, e ele vai e tira de primeiro, que é coisa de característica de pivô. Então, assim, para mim foi o jogo mais emocionante que eu vi na Liga Nacional. Não sei o jogo em si, mas do que aconteceu de você virar um jogo na prorrogação, tá perdendo de 3-1, você ganhar de 4-3, assim, você faz 3 gols em 1 minuto e meio, é uma coisa maluca, né? Então, assim, para mim, foi o jogo mais especial, assim, que eu vivi na Liga Nacional. Assim, em termos do jogo, de tudo que envolveu. Ele foi muito especial nesse sentido. Em geral... Pode falar, Diego, pode falar. E aquele ano vocês venceram a Intel, se eu não estou enganado, na Liga Paulista também, com o goleiro linha, né? Isso. Eu vou contar que teve vou contar aqui, eu acho que ninguém falou isso abertamente, mas o Falcão, a gente tá a gente acho que fez a final no domingo, e na terça-feira a gente jogava contra o primeiro jogo da final contra a Intel. Não, minta, a gente jogou o primeiro jogo da final foi contra a Intel, e nós jogamos em casa, nós ganhamos de 6-2, e aí o outro jogo foi na terça-feira. No domingo teve um churrasco, e assim, eu fui muito contra, porque a gente queria ganhar, os caras, não, a gente precisa ganhar esse jogo, vamos fazer o churrasco. Mas aí era uma comemoração da Brasil, queria, enfim, foi uma confusão ali.
Mas a gente foi pro churrasco, cara, e os caras que tomaram todas, como foi lá. Eu lembro também de contar a história depois ali do Joinville, que foi a mesma coisa, assim. A gente está lá e eu não sei quem liga falando com o Cício. E ali eles fazem uma aposta, que eu não sei de quanto foi, e que, pô, a gente não ia ganhar, que não ia ganhar, e aí a gente vai lá, a gente ganha o jogo lá, e aí a gente ganha novamente no goleiro linha. A gente estava perdendo o jogo, eu lembro que a gente empata, o empate é nosso, aí eles botam o goleiro linha, a gente rouba a bola, faz 2-1 e faz 3-1, e aí é campeão. Mas teve essa história extra-quadra de uma aposta deles ali, que eu não lembro se foi da Liga ou se foi do estadual, mas eu sei que houve aposta que eles fizeram a aposta que não perderiam para a gente, e enfim, aí aconteceu, porque o time da Intel era um timaço, assim, eles tinham 3 jogadores para cada posição ali, era duro. Eles tinham, eu acho que era Lucaian, Dieguinho, quem mais na frente que eles tinham, não sei se era o Gé. Elisandro. Eu não lembro se era o Elisandro, assim, aí, pô, tinha o Gadeia, tinha o Cabreúva. Estava lá. Eles tinham um time que era... Mas o nosso time era bom também, né? Guita no gol. Assim, eu acho que as duas equipes eram muito fortes ali. Mas foi bem legal, né? Você ganhar 2 títulos em cima de uma equipe tão forte como a equipe da Intel, e foi especial também esse ano aí. Esse ano foi muito bacana, a gente conquistou também praticamente tudo. Ganhou regionais, ganhou a Liga e ganhou o estadual ali, que foi bem bacana. Vitor, ele estava te interrompendo, desculpa. Eu ia fazer uma pergunta para ele, se ele prefere um jogador de linha ou um goleiro para fazer o 5-0. Cara, assim, se você tem um goleiro de qualidade e que saiba ter esse controle, não vejo problema, assim. O Thiago, ele trabalhava em outras situações comigo, e assim, eu procurava colocar ele para quebrar algumas situações do que a gente estava vivenciando no jogo, do adversário. A gente está sendo pressionado, ou alguma coisa específica, a gente tem um lateral, e a gente tinha algumas movimentações para pegar o adversário desprevenido da montagem que eles estão. Estão pensando que a gente vai jogar normalmente, aí a gente coloca o goleiro, e aí eles largavam para marcar o goleiro, e o outro continuava a marcar individual, e a gente jogava em espaço vazio. Mas eu gosto dos dois, de utilizar os dois, mas lógico que o do goleiro, né, do jogador de linha, bem trabalhado, ele é fantástico. Em 2016 também, 2016, 2017, em Joinville, a gente tinha uma equipe fantástica também que fazia um goleiro linha, que assim, foi decisivo na semifinal. A gente perdeu, acho que em Foz, lá, aí precisava ganhar o jogo para ir para a prorrogação, e a gente levava a vantagem. A gente perdeu lá 2-1, lembro que a gente botou o goleiro linha também, perdeu chances de gols, e aí a gente foi para casa, a gente precisando ganhar o jogo. Eu lembro assim, foi acho que 5 minutos de jogo, estava 4-0 o jogo. A gente ganhou o jogo de 6-0. E aí foi para a prorrogação. Na prorrogação, eu acho que a primeira bola deles, eles fazem 1-0. É assim, e o jogo foi indo, foi aquele negócio, falando, não é possível, que vai ser. E aí o Fernandinho, a gente tinha, né, esse trabalho bem elaborado com o goleiro linha. O Fernandinho faz o gol de empate, faltando 1 minuto e meio. E aí foi mais dramática a situação. E aí, faltando, eu acho que 5 segundos, a gente rouba uma bola e faz 3-1. Então, foi um jogo muito, muito duro, esse aí da semifinal. E na final, a gente não utiliza o goleiro linha, muito porque, assim, o nosso goleiro William, ele era muito bom dentro do gol, mas não tinha muito essa característica, porque eu não trabalhava muito com isso, eu gostava mais nessa equipe de jogar com o 5º jogador de linha, né? Então, com esse time, a gente usou muito pouco, porque a gente mais marcou, porque a nossa equipe, ela poucas vezes esteve atrás do marcador, então a gente não usou muito esse ano o goleiro linha. E aí eu quero contar essa história aí que passou também
em 2017, e foi a final do... Só que ali era a semifinal do estadual. A gente jogou num domingo, a gente foi campeão pelo Joinville num domingo, e na terça-feira a gente tinha a semifinal contra o Jaraguá, nosso maior rival. E a gente comemorou no domingo, e segunda-feira os caras comemoraram também. E a gente só foi se encontrar no dia do jogo. E a gente jogava a primeira em casa, porque a gente, assim, focou muito na liga, e pela classificação, a gente fazia o segundo jogo fora de casa. Então, o primeiro, e a gente foi, a gente jogando em casa, os caras, ali eles foram muito guerreiros. Nós fizemos 1-0, 2-0, e aí a pena, a gente viu que os caras já não estavam aguentando mais, assim, a gente tomou 2-1, aí faltando 2 minutos e meio, o que eu faço? Eu boto o goleiro linha, né? Linha para jogador, não o goleiro, boto um cara de linha, e a gente fica com vantagem 4 contra 4, ganhando o jogo. E eles, assim, não esperavam. Tanto é que eles não conseguiram marcar. A gente ficou com a bola o tempo todo. A gente não perdeu a bola. E passou esses 2 minutos ali, e a gente ficou com a bola, e a gente ganhou o jogo. E aí, o segundo jogo foi lá, e a gente... aí era no sábado, aí a gente descansou mais preparado, aí a gente foi lá, também estava perdendo o jogo, nós viramos, ganhamos 7-3, e aí fomos para a final, e aí ganhamos era Concórdia, nós ganhamos o jogo em casa e ganhamos o jogo fora, e aí foi a tríplice coroa. Mas é mais assim, dos 5, de usar os jogadores, assim, eu gosto de jogar um goleiro que, assim, saiba as movimentações, mas gosto também prefiro, assim, o jogador de linha, porque é um cara que tem um passe melhor, é um cara que faz passe de primeira, muitas vezes o goleiro, ele domina a bola, abaixa a cabeça, e aí eles fazem essa leitura, e aí é difícil do goleiro sair dessa, só o goleiro que está acostumado, o Thiago faz muito bem isso, da bola vir, ele bater de primeira, então a gente tinha isso aí. Talvez se coloca um goleiro, não tenha vantagem numérica, né? Que essa é a linha. É isso aí. Então, o Valmir está perguntando ali, você foi campeão juvenil brasileiro pela Seleção Paulista em 84, ano que tive o prazer de conhecer. É isso mesmo, eu fui campeão campeão juvenil brasileiro pela Seleção Paulista, foi lá em Florianópolis, e assim, eu acho que eu sou o único que ganhou tanto juvenil como adulto. Eu fui campeão em 99 pela Seleção Paulista também. O de 84 foi um título muito especial, assim, a gente tinha um time muito bom. O Chiquinho, que apareceu, que jogou em 92 aí, também estava nessa seleção. A gente tinha uma seleção muito boa, juvenil, e a gente foi campeão. A gente ganhou do Ceará na semifinal de 9-3, eles, um timaço, lembro da época que tinha o Belfort, o Fernando Goleiro, enfim, era um grande time. E o time do Rio, que era já o time da Bradesco, que tinham grandes jogadores ali também, e a gente ganhou de 4-2 e foi campeão em cima deles ali. Foi um momento bacana na minha época ali de juvenil também, ele lembrando aí muito bem, foi bem bacana. Rápido, só uma pergunta. Ser treinador ou jogador? Assim, eu gosto de ter treinador muito, assim, mas, cara, jogador, você só se preocupava em jogar lá, ia para casa, ficava puto que você perdeu o jogo, ou feliz da jogada que você fez, a culpa era do treinador, nunca era tua, né? Então você esquecia, ia para casa, e daqui a pouquinho você voltava para treinar e estava tudo bem. O treinador, ele envolve muita coisa. Pelo menos assim do que eu passo, eu procuro estar sempre atento a tudo. Então, sim, você vai me ver, o time vai na academia, eu estou na academia. Eu acho importante o atleta estar te vendo, mostrando, porque o atleta se sente confiante. Eles vão para fazer trabalho físico fora, ou bem dentro da quadra, mesmo que eu não seja meu trabalho ali, eu estou ali para ver. Eu acho que isso dá uma segurança para o atleta, saber que o treinador está ali, que está acompanhando, e que não vai
ouvir de ninguém, pô, fulano não faz nada e chega na hora do jogo ele joga. Então, eu sou muito atento a tudo, né? E na parte de trabalho de quadra, né, do que eu faço assim, eu faço por merecimento. O cara que tiver melhor vai jogar. Então, eu não me preocupo muito com o nome do jogador. Se ele é bom mesmo, ele vai estar lá. E se o outro tiver bem, melhor que ele, e isso aí vai ser, não sou eu que vou ver, vai ter um cara que uma hora vai bater nas costinhas e fala, ei, tá vendo aquele cara lá tá jogando bem, hein? Então, assim, não tem segredo, o cara se escala. Comigo foi sempre bem aberto, assim, com diálogo, e assim, a disputa tá entre eles lá. Eu só vou colocar as pecinhas que estão melhores. Isso aconteceu, dá exemplo do William, goleiro, que conquistou a posição, o Dudu, que foi um goleiro antes, conquistou a posição do Johnny, dos jogadores da segunda formação, assim, tinham 2 meninos do juvenil, no primeiro ano ali, em 2018, que tinham subido, que era o Bruninho e o Machado, né? O Bruninho, que é meu filho, e hoje está no Inter Movistar, e o Machado, que era um jogador da base, e que eles eram o segundo quarteto ali. E por merecimento, por jogarem. E os outros foram da mesma forma. Então, quem tiver bem, vai jogar. Isso que eu coloco sempre para eles como filosofia, e eu acho que ela dá certo porque a gente sempre está chegando, beliscando alguma coisa e sendo honesto com os atletas. Eu acho que a melhor coisa que você faz é você ser honesto, você falar claramente as coisas para ele, olho no olho. Eu sempre, as conversas, tanto para cobrar, para elogiar, é sempre junto, lá na quadra, a gente forma ali no círculo, eu procuro sempre depois, não no dia do jogo, pós-jogo, mas do dia da apresentação, falar sobre o jogo, falar de cada atleta, de como eles foram, como a gente foi coletivamente, procuro fazer tudo isso junto com eles, e lógico, mostrar vídeo, principalmente de quando você erra, porque elogiar assim, olhando, o cara, muitas vezes, ele quer ver só mais o que ele fez certo e não vê os errados, então o cara vai passar muita coisa errada para eles perceberem e terem essa coisa, mas é muito melhor ser jogador, muito melhor. Ô, professor, pegando esse gancho aí que você citou o seu filho, em 2015 você trabalhou com ele, né? Do Joinville, né? Que ele estava na base do Joinville, e é o que aproxima praticamente da nossa realidade aqui a minha pergunta. Na sua opinião, qual a influência dos pais no desenvolvimento eu acho que é primordial. atleta? Assim, por exemplo, eu, como pai, eu acompanhei muito ele na categoria de base, né? Ele, desde os 9 anos, jogava. E a primeira coisa que eu fazia era ficar lá no cantinho, lá na arquibancada, sentadinho, assistindo e vendo o treino também. E nunca fui falar com o treinador, nada. Eu tinha os amigos que eram treinadores ali, mas nunca fui comentar nada sobre como ele está, ou porque está jogando, ou porque não está jogando, de maneira alguma. Eu sempre fui um cara que respeito a pessoa que está lá, porque ela se formou, ela trabalhou para estar lá, para lidar com as crianças. E eu não sou apto para fazer isso. Mas, infelizmente, tem pais que vê nele o que ele não foi no passado, né, essa sensação de frustração, ou acha que o filho realmente merece, e quem sabe é o treinador, se ele tem condição, se ele não tem condição. Então, assim, muito feio, e vi já isso muitas vezes, e eu acho uma coisa horrorosa, treinador, assim, na arquibancada ali, no ferro, gritando com o próprio filho, ou com o treinador, ou xingando os meninos. Aquilo ali dá uma sensação de vergonha. Eu faço, como é que um pai faz isso com um filho? E muitos filhos vão embora porque não querem mais ver aquilo ali. Não querem, sabe? De muitas vezes estar olhando para o pai do que está vendo o comando do treinador. E muitas vezes eles largam exatamente por essa cobrança, assim, maçante
em cima do filho. Eu imagino como deve ser em casa, esses pais que fazem isso. Isso é muito triste. Por isso que eu acho muito legal o treinador, antes, poder conversar com os pais, mostrar qual é a filosofia, o que pretende, que ali eles estão ali para aprender, que a evolução é uma coisa natural, o que jogar ou não, que hoje é muito diferente da minha época. Por exemplo, hoje, aqui, se joga 3 períodos, no segundo tem que jogar o primeiro um time, no segundo outro, e no terceiro você pode mesclar. Pelo menos aqui em São Paulo é assim. Então te dá ainda mais possibilidades. Mas, infelizmente, tem pais que passam dos limites. E eu ficava assim, bem chateado. E eu cheguei muitas vezes assim no clube que meu filho jogou, que foi o Círculo Militar, a conversar com alguns, porque está constrangindo o filho, e daqui a pouquinho ele vai embora e não vai querer mais saber do futsal. O filho tem que ser tratado com carinho. Assim, desde o momento que ele vai treinar na quadra, aquilo lá tem que dar prazer para a criança. Então, assim, sabe, o treinador tratar com carinho, o trabalho, tudo isso tem que ser prazeroso, porque senão a criança, ela vai largar, ela não vai voltar para aquele esporte lá. É o meu pensamento, é o que eu vejo assim, né? Lucasani. Bora lá. O Tecão, professor, que ele teve com você, o Tacão, na verdade, né? Ele teve com você em 92, 96, né? Ele teve alguma influência para você virar treinador? Ou outro professor, outro treinador teve influência para você virar treinador? Ou você já tinha na sua cabeça que quando você encerrasse a carreira, você ia treinador, eu já tinha professor? Na minha cabeça, assim, a ideia de quando eu parasse, eu ia assumir uma função na General Motors ali, né, como treinador. Mas, lógico que eu tive influências, assim, do PC, do Paulo Mussalem, do Ferretti, foram umas pessoas que se influenciaram. Mas o Tacão foi um cara muito especial, porque tanto o Mundial de 92 e o de 96, ele era um cara muito aberto a diálogos, principalmente com o capitão. E ele me dava essa liberdade de poder falar com ele, de conversar coisas que muitas vezes alguns treinadores não querem saber disso. É aquilo e pronto. E eu, por isso que assim, eu citei até essa situação de 92, de 96 ali contra os Estados Unidos, que a gente se reúne, os jogadores ali, mais os 4 ali que eram os principais, eu, Serginho, Ortiz, eu acho que era o Jorginho, né, a gente conversou, e aí eu fui falar com o Tacão, né, da possibilidade, o que você acha de a gente marcar atrás, porque a equipe marcava muito pressão, né, e ele, poxa, não, você tem razão, você conversou com os meninos, a gente conversou e a gente acha isso, o que você acha? É só uma ideia para a gente tentar pegar eles de surpresa, né, então o Tacão tem esse lado, e foi ele que me motivou muito para que eu virasse o treinador. Então, assim, ele foi um cara muito especial, principalmente porque ele era um cara muito, muito humano, ele se preocupava muito com essa relação pessoal com os atletas, né? Então, eu procurei, assim, absorver isso, tanto é que eu faço o meu TCC em cima da parte psicológica, porque eu acho importante essa relação que você vai ter com os atletas quando você for treinador. Então, sim, teve influência, sim. Vander, alguns convidados que passaram por aqui, eles falaram muito da sua bola parada. Como que você organiza esse momento do jogo? Igual você falou, os aproveitamentos dos times que você passou eram muito grandes, né? Então, esse que a gente foi terceiro colocado no ano passado, esse foi o maior número que a gente teve de todo o tempo que eu passei como treinador. A gente teve de aproveitamento, 30% de aproveitamento de bola parada. É uma enormidade assim. Segredo, que eu falo para as pessoas, não tem um segredo, eu tenho trabalho, insistência, repetição, estudar muito o adversário, isso eu faço muito.
de passar para os nossos atletas o que o adversário vai fazer em função das nossas movimentações. Então, tem time que gosta de marcar zona, tem time que larga para ir por individual. Então, eu penso em todas as situações. E cada situação, a gente tem que ter pelo menos 4 ou 5 variações de bola. Então, assim, é uma coisa de muito estudo, de muita repetição com os jogadores, que eles têm que estar bem gravados, e isso é uma coisa que eu cobro muito deles. Então, quase todos os treinos da semana, pelo menos 4 ou 5 treinos da semana com bola ali, tinha bola parada. Então, ou eu estava muito cansado, a gente finalizava sem marcação. Ou o dia que era da bola parada, que eu deixava só para isso, com marcação. Muitas vezes era, primeiro que a gente tem que saber o nosso tipo de marcação, como a gente, né? Então a gente tinha um tipo de marcação para fazer. E aí depois, em função de todos os adversários. O que marca a zona, o que marca o individual, o que faz a mista. Então tudo isso influencia, e eu sempre coloco assim, que o principal são os jogadores. Os jogadores, eles têm que ser, como eu posso dizer assim, ele tem que ser gentil com o companheiro, porque ele vai saber que muitas vezes ele não vai ser o cara que vai finalizar, mas ele vai ser o cara que vai puxar a marcação, que ele vai ser um cara que vai fazer um bloqueio falso, que muitas vezes ele vai ser o cara que vai finalizar, e que o batedor, que é o essencial, né, que tenha tudo organizado na cabeça dele. Isso aí passa muito por mim, de conversar muito com eles. E assim, eu tinha o Xuxa e o Junai, que eram os batedores naquela época, então que compreendiam bem, quando era bola de tempo rápido, quando era bola que a gente tinha que esperar para o adversário se movimentar. Então tem todas essas nuances que passa no jogo, que a gente fazia no treino, e lógico, da minha repetição, de cobrar. Então, foi isso de assistência. E ela se deu, principalmente, eu já fazia isso em 2009, 2010, mas ela ficou muito mais gravada para mim em 2012, que aí eu sou auxiliar técnico, e eu falo para o Pipoca, né, assim, que quando eles me convidaram para ser auxiliar técnico, dirigir a equipe sub-20 masculina e adulta feminina. Eu falei, muito bem, obrigado, ok, só que assim, na adulta, se for para ficar só olhando, eu não quero, eu quero ser um cara participativo. E aí o Pipoca foi um cara muito generoso e falou, não, Wander, e é exatamente o que eu quero que você seja responsável pelo jogo do goleiro linha, né, e pelas bolas paradas. Então, ali foi o ponto de partida para mim estudar muito, porque foi em 2011, a gente foi assistir, a gente foi para a Hungria, e lá teve o Europeu de Seleções. Então eu gravei principalmente dos times que a gente sabia que eram os principais ali. Gravei da Espanha, gravei da Rússia, Portugal, assim, de todos os times que eu achava importante, e aí coloquei gravei tudo isso aí, e comecei a planejar e como é que eu ia formatar o trabalho. E aí foi exatamente ali que começou assim, esse trabalho muito duro, tanto é que assim, depois de 2013, 14, 15, os caras falam muito da minha bola parada, né, que é o cara da bola parada, mas é muito de persistência e de estudo, coisa que muita gente tem, e hoje muita gente a gente vê fazendo, porque a bola parada, ela determina um jogo. No final do jogo, um jogo duro, tem um escanteio, tem um lateral, você mata um jogo numa bola parada. Então, era muito treino, muita dedicação, mas, assim, muita conversa e a generosidade de um jogador para outro, eles entenderem todo esse processo, que, não é só a finalização do Jackson, não é só a bola no primeiro pau para fulano. Então, todos têm que participar e todos vão ter a possibilidade de finalizar. Isso que eu coloco lá. E com 4, 5 variações
dentro da mesma bola. Então, a gente tinha muita bola parada, e imagina, né, cada 10, você tem 5 opções. Então, você vai ter umas 30 possibilidades ali, de acordo, lógico, a gente sabia sempre do adversário. Wander, a gente está chegando no final, mas antes temos 2 quadros aí, e o primeiro eu vou apresentar para você, que é o quadro aí, a categoria. Tá, tem um aí que tá falando que jogou muito. Obrigado. Meu irmão. Obrigado, agradeço. Eu estou postando até... eu consegui algumas coisas, o meu irmão conseguiu passar para o CD, e agora colocando, e eu estou passando algumas coisas, e não é só pelo gol, mas pelas situações do que o jogo propicia, e muitas vezes, como é o teu posicionamento de retorno de marcação, como é o seu ataque, como é você estar na frente do gol, porque hoje eu vejo uma situação que ela é inerente, acho que em todos os times assim, muita dificuldade na frente do goleiro para fazer o gol. Assim, hoje a gente tem poucos jogadores que têm essa facilidade, e aí eu vejo assim, um Dieguinho, que tem essa capacidade, o Sinoé, os outros eu acho que estão fora, que é o Ferrão, tal, mas aqui, por exemplo, não só os pivôs, os alas, que vão estar próximo ao gol, muita dificuldade de saber quando eu tenho que driblar o goleiro, quando que eu tenho que finalizar, quando ele está se aproximando e não esperar chegar, quando que eu posso dar um totalzinho por cima. Então eu estou procurando colocar algumas situações dessa para os atletas, treinadores terem essa percepção também, que eu acho que a gente vai estar ajudando, e é dessa forma que eu estou procurando ajudar. Vamos lá pro quadro aí. Mandar um abraço para ele primeiro. Valeu, Danilo, por ter participado aí. Palmeirense roxo. Valeu, Danilão, um abração. Wander, é o seguinte, o quadro se chama aí a categoria. Tá. Você vai selecionar o seu quinteto brasileiro e mais o técnico. Mas assim, o meu de todos os tempos ou... Não, o que estão jogando atualmente. O que estão jogando atualmente? Isso, Brasil ou exterior, Brasil ou fora do Brasil. Tá bom. Cara, assim, ó, eu, né, ainda bem que eu não sou treinador hoje, então eu posso falar que não tem problema nenhum, né? Esse problema hoje é do Marquinhos. Mas, isso. Assim, a minha formação, assim, que eu vejo uma equipe que marca muito forte, que é muito bom, tem poder de passe, mas eu vejo pouca situações de individualidade, assim, de 1 contra 1, eu acho que podia se colocar um pé na esquerda, eu acho que o Marquinhos gosta muito de jogar com os destros, né, mas assim, eu colocaria assim, o Guita, hoje, né, que ele é um goleiraço, de back, eu vou fazer como eu joguei em 92, que o Chiquinho, que esse era meu companheiro, jogava de ala, mas fazia back também, e ele jogou de back no Mundial. Então, eu botaria o Gadeia de back, que eu acho que ele tem essa capacidade de marcação, ele tem muita força, e vai ajudar no ataque, tanto para finalização, como ele passa bem também. De ala direita, eu colocaria o Diego Zufo, do Barcelona, e na ala esquerda, assim, eu acho que tem que ter um canhoto, a gente não está vendo muito canhoto jogando ali, mas eu acho que a gente tem muito canhoto bom. Eu colocaria hoje o Leozinho do Magnus, que é um menino que faz um individual, 1 contra 1, muito bom, e ele tem capacidade também, vai treinar, vai marcar, mas acho que o Brasil sempre foi, assim, sempre estimulado pela sua qualidade de ataque, né, e a gente vai precisar disso aí, né, e de pivô o Ferrão, que hoje ele é unanimidade, assim, mas, né, são 5, e hoje é o Marquinhos Xavier, que é o treinador, né, não posso mudar ele, não, ele que é o treinador, ele que resolve nossos problemas hoje. Hoje, como aqui, eu tô como o treinador de banco, de camarote ali, que fica olhando e fica dando seu hospital. Eu acharia legal ver essa equipe bem ofensiva jogando. E aí você tem os outros jogadores que podem entrar, né? Você tem Pito, o Dieguinho, pivô, o Rochinha, que eu acho um pivô canhoto, da qualidade dele, eu acho que ele tem que estar ali,
né? Mas isso é problema do Marquinhos, como eu falo. Você tem o Daniel Japonês, o Pito, que, né, eu já falei do Pito ali, o Lino, que eu acho também, no 1 contra 1, você precisa ter uns caras desse no Mundial, porque Alex, a hora que o jogo... O Marcel, o Alex, que eu gosto muito, canhoto, assim, que é um cara que eu admiro. O Rodrigo Beck, que tem também, pô, um cara que é 3 ou 4 vezes artilheiro de uma Liga Nacional, você não pode dispensar um cara desse numa seleção, né? Eu só acharia que, assim, eu gostaria de ver num quarteto, uma formação, essa que eu falei ali, o Gadeia sendo utilizado como back, né? E o Rodrigo fica para outra formação ali, não vejo problema nenhum. Mas eu gostaria desse time ali. Gadeia, Diego, o Leozinho e o Ferrão, né? Ou pode mudar o Leozinho ali com um outro Marcel, com alguém assim, porque aí você tem o Diego Zuf, você pode modificar, porque aí você tem o Diego Zuf, que é muito driblador, aí você tem um organizador e passador, que pode ser o Marcel, pode ser o Alex, né? Mas eu queria também ver 2 caras dribladores. E outro cara que, assim, né, que a gente não está falando, mas que eu gosto muito, é o Matheus, o que foi para o Barcelona. Sim, ele é um cara, assim, lógico que vai pegar mais experiência, né? Mas é um cara diferente. E eu acho que a saída dele para o Barcelona vai ser bem interessante, assim, vamos estar acompanhando para ver como ele vai estar. Eu acho que, assim, são meu quinteto e tem esses outros jogadores que entrariam aí, e o Marquinhos que se vire para fazer quem ele tem que botar ali na quadra, né? A gente sabe que cada treinador tem um jeito de ser, de trabalhar, enfim, eu gostaria de ver esse time aí, seria legal. Show de bola. Você citou aí o pivô que tem dificuldade de fazer gol aí. Semana passada a gente recebeu um monstro aí no canal aí, que foi o Douglão, né? Ele mandou um abraço para você. Aí mandar. Deixa eu até bater uma foto que os caras estão pedindo aqui, para depois eu mandar para eles lá. Aí, tá aqui. Boa. O pessoal da Mock Fogo. Então, assim, o Douglão, cara, assim, ele foi um espelho para mim, não só dentro como fora. Eu tenho muita gratidão por ele, porque quando eu fui para o Banford do Ceará, e aí depois ele foi contratado, cara, ele foi um cara que me ajudou demais, porque eu morava sozinho, né? E ele estava com a família, com a Beth, já tinha as crianças. Então ele foi um cara que, assim, foi muito solidário. Eu estava sempre na casa dele, ele sempre me levando para almoçar, assim, a gente indo para os lugares, né? Então eu tenho um agradecimento, assim, muito especial por ele, fora que a gente conquistou muita coisa junto. Eu consegui agora, e ele me cobrava muito, e agora consegui, meu irmão, pois, é um gol que ele faz na Taça Brasil de 91, ela é em Minas, é contra a Sadia, e ele faz um golaço, e é um gol que eu tenho uma participação, né, que é um passe que eu dou para ele, então ele sempre pede, eu não tenho, e aí eu consegui, e vamos ver para que semana aí a gente vai colocar para matar, porque eu, assim, gosto de homenagear também as pessoas ali, dos gols, acho importante isso, e ele, sem dúvida, assim, ele posta uns gols, na época ali, quadra de 30 metros, ele jogou muito em quadra de 30 metros, né, ele posta uns gols que, era de bico, era cada paulada, que era indefensável. Ele foi um dos maiores pivôs do Brasil, e eu tive a felicidade de jogar com ele, conviver com ele muito, porque quando eu subo do juvenil do Gercan, ele já é adulto, eu sou o parceiro de quarto dele. O cara lá em cima, e eu brinco, né, que eu carreguei muito a chuteira dele, né, e ele, foi um cara fantástico, assim, para mim, e depois foi ser meu auxiliar técnico na Brasil Quirim, né, que hoje é a Magnus, a gente trabalhou junto, foi muito bacana. Show de bola. Professor, vamos para o segundo quadro aqui, as rapidinhas do Futático. Vamos. Você responde aí numa frase e numa palavra, fica a seu critério aí, beleza? Tá, é pesado ou não? Tranquilo? Tranquilo. Mais ou menos. Assim que é bom. Eu não fujo. Não vou ficar em cima do muro. Então, vamos lá.
Defina Vander Iacovino. Cara, um cara que lutou muito para chegar onde ele chegou. Um ídolo no esporte, em geral. Cara, eu gosto muito do Ayrton Senna. Trabalhar com um atleta bom e burro ou ruim e inteligente? Cara, assim, ó, eu acho que o ruim inteligente, porque você pode melhorar ele. Agora, o bom e burro que você corrige, ele quer fazer sempre a mesma coisa, é duro. E não é fácil. Aí eu prefiro aquele inteligente. Você consegue mais coisa dele, você vai absorver muito mais coisa dele. Boa. O melhor time que você já comandou? Essa é dura. Cara, que eu já comandei foi a equipe 2017 do Joinville. Boa. O melhor jogador brasileiro de futsal hoje? Pode ser daqui ou de fora? No geral, pode ser Brasil, fora, fica a seu critério aí. Ferrão. O melhor treinador? Cara, assim, eu tive bons treinadores, mas é um só, né? Apesar de ter conquistado pouca coisa assim, foi o PC. Falcão ou Manuel Tobias? Cara, eu vou contar uma história assim, vocês vão... Essa eu tenho que contar, não dá para falar... É Falcão, tá? Mas eu tenho que contar porque, assim, durante muito tempo eu joguei com o Manuel Tobias, e ele foi fantástico. E na época, assim, quando ele surgiu, ele começou comigo, eu que indiquei ele jogava na Votorantim, eu indiquei ele para o Banfort, e aí a gente jogou junto muito tempo. Ele foi campeão mundial em 92 comigo, ele ainda novo, já ia se destacando, em 96 ele dá o boom dele. Então, naquela época e naquele tempo, para mim, ele foi o melhor. Mas, assim, depois, eu joguei com o Falcão, eu joguei a favor, joguei contra, fui treinador, fui auxiliar, técnico, e o que eu vi esse cara fazer dentro da quadra, assim, eu sempre costumo falar assim que eu sou agradecido e privilegiado por ter tido a sorte e o prazer de estar sentado ou no banco lá como auxiliar, ou como treinador, ou como jogador, que a gente jogou junto, nós jogamos junto na GM, na mesma equipe, 2 canhotos juntos ali. Cara, o que eu vi esse cara fazer é impressionante, assim. Então, hoje, é o Falcão. O jogador mais resenha com quem você já trabalhou? Putz, olha, cara, eu tive muito aí. Puta, muita gente. Top 3 aí, para facilitar. Top 3? Pô, Doglão é um, que, olha, é uma figuraça, é uma resenha boa. Deixa eu ver outro que é bom. Cara, o Fernandinho, que hoje estava no Benfica, foi pro Cairate, que é uma resenha boa também, uma figuraça. E o Jorginho, que foi meu companheiro. Eu vou botar mais um. E o Serginho goleiro. Cara, esses caras, assim, resenha boa, divertida, são engraçados, e o ambiente fica muito bom. O Doglão tive a oportunidade de ver essa resenha. Oi? O Doglão, a gente viu essa resenha. Bom, vocês podem ver, assim. Então, poxa, eu vou contar uma do Doglão, só para passar desse quadrinho. Cara, era meu juvenil subir, era meu primeiro ano, e a gente foi fazer uns amistosos no interior de São Paulo aqui. No primeiro jogo, a gente jogou, e aí a gente podia sair até meia-noite. Cara, e a gente foi todo mundo, e todo mundo foi voltando pro hotel, e ele, não, fica aqui comigo. Você é meu peixe. Cara, Doglão, meu primeiro, que treinador que vai fazer, cara? É minha primeira vez, tinha um mês, acho. Cara, eu sei que nós chegamos 6 horas da manhã, porque ele ficou
Bebendo, não era nada de sacanagem, nada disso assim, porque ele ficou bebendo, e eu, puta que pariu, não. Em suma, a gente chegou no hotel, era um hotel assim de beira de estrada, nós chegamos, tinha um saco do pão que estavam entregando, que iam levar, que era para o café da manhã. Ele pegou o pão e levou, e a gente foi para o quarto. Só que assim, a gente se perdeu ali, e era para deixar o quarto aberto, tinha alguém no quarto, outro atleta, a gente se perdeu, e ele foi entrando no quarto, e eu fui junto. Quando a gente entra, abre a porta, era no quarto do treinador, cara. Era o treinador e o preparador físico. Era o Marcos Moraes, saudoso, que faleceu. Pô, só ele, cara. Ele tem muito... Ó, a gente tem muita história boa, e era bom ter uma para ficar contando aqui, que é bem, bem bacana. Show. Essa aqui é uma frase minha aqui que eu uso aqui nos meus times amadores aqui em Bragança Paulista. Time que não bebe não comemora título. E eu pergunto para você, time que não bebe... Cara, é difícil ter um time que não bebe, viu? Não ganha título, porque todo time tem. Todo time tem. Não adianta que tem. Time de santo não existe. Então, time que bebe é que ganha o campeonato. Porque vai ter aqueles que não vão beber, mas vão ajudar. Então tem sempre aqueles caras que vão ajudar, entendeu? Mas tem os caras, não adianta. Tem aqueles caras que gostam, né? E fazer o quê? Mas é muito diferente do que foi a minha geração. Hoje é muito mais controlado. Na minha época, os caras gostavam da coisa, gostavam de tomar uma e, cara, é difícil. Hoje os caras são mais controlados, sabem quando é hora de beber, quando não é, mas time que não bebe não ganha campeonato, não ganha jogo. É isso aí mesmo. Porque os que não tomam vão ser os caras que vão se sacrificar por esses aí. Show. O melhor jogador que você treinou? Cara, o Fernandinho. O próximo brasileiro a ser melhor do mundo, após o Ferrão? Cara, assim, eu acredito muito no Matheus. Eu não sei como é que vai ser a chegada. Ele já está lá treinando, né? Eu acho o Matheus um cara que tem essa possibilidade. Eu acho que ele, assim, tem o Leozinho, né, também, uma menina da nova, né, mas como pode falar eu acho que o Matheus, pelo time que ele está, onde ele está, ele tem tudo para, assim, daqui uns 2, 3 anos, daqui um ano, tá estourando ali no Barcelona e ser um dos melhores do mundo aí. Boa. O título mais marcante na carreira? O de 92, o Mundial de 92. Boa. O melhor treinador com quem já trabalhou? Cara, assim, de trabalho, eu vou falar 2, porque assim, eu tenho 2 coisas assim. De trabalho, o PC, e como gestor de grupo, o Tacão. Boa. Essa aqui é mais voltada para o campo, mas a gente sempre pergunta para os nossos convidados, né? Tá. Romário e Bebeto ou Ronaldo e Rivaldo? Ronaldo e Rivaldo. Boa. E para fechar, professor, o seu quarteto ideal com o goleiro e você atuando na linha seria? Eu jogando? Aí eu posso escolher. Isso, você pode escolher. Coisa linda. Aí, mais 4. Serginho no gol. Aí o Chico Pimba, o Chiquinho que estava aí, que esse foi o meu melhor companheiro de quadra que eu tive. Isso é impressionante, porque a gente se entendia. A gente conquistou muita coisa junto. Manuel Tobias e pivô. Cara, assim, eu joguei mais com ele e é fantástico, assim, falar, você tem o Jorginho. E o treinador? Jorginho, eu não sei se vocês viram jogar, mas é o Jorginho. O Tacão. Fechou. Diegão? Pessoal, vamos para as nossas considerações finais. Lucas. Professor, obrigado pela presença aí. Queria agradecer você aí e agradecer o pessoal que está em casa acompanhando aí
ficou com a gente aí. E obrigado, professor. Sucesso na carreira aí. Valeu, obrigado, Lucas. É um prazer estar falando com você. E espero aí que, né, cada um que siga um caminho bacana aí, que você tenha sucesso e que busque os seus objetivos, que é o que eu sempre coloco, né? Cada um tem os seus, que construa o seu. Obrigado. Vitor. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. As portas do canal vai estar sempre abertas. Sucesso aí, espero que em breve esteja aí em um clube. Obrigado também a todos de casa que acompanharam e acompanham nosso canal. Obrigado, valeu. Valeu, obrigado, e é isso aí. Estamos sempre aqui, puder ajudar, auxiliar. Legal, que você fez também ali, né? São coisas que eu trabalho mais no alto rendimento, né? Mas a gente falou também da base ali, e lógico que eu tenho algum conhecimento também, e tentar ajudar, e o que precisar, estou aqui também. Guilherme. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Foi bacana demais a resenha aí. Acho que a galera de casa curtiu bastante. As 15 perguntas finais ali é só para derrubar o convidado mesmo, só para o convidado ficar. Mas sim que é bom, é legal. Desejo muito sucesso aí quando acertar com o novo clube aí. E o que precisar do Futático, a gente está de portas abertas aí. Um abraço, fique com Deus aí. Valeu, Gui. Eu que agradeço, né? Você que foi o cara que entrou em contato. Bacana, legal. E quando precisar, de novo, a gente está aqui para falar do nosso esporte e agradecer o convite que você fez ali. E sempre que precisar, estou aqui. Vander, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de encerrar, se você quiser deixar uma mensagem às suas redes sociais. Assim, primeiro agradecer o convite de vocês, muito bacana participar, de perguntas inteligentes, de uma coisa também leve, né, e muitas vezes a gente vê, cara, massacrando o convidado e, né, sabe, se expondo a algumas coisas, e vocês não, pelo contrário, deixaram muito à vontade, e deixar, assim, a mensagem, assim, que a gente falou, né, um pouquinho da base, né, deixa as crianças desfrutarem mais do jogo, né? Eu vejo muito da categoria de base já se querendo cobrar muito o que se faz no alto rendimento, até no sub-20 ali, né? Deixem elas se divertirem mais, terem mais prazer. Pode ter certeza que essa criança que vai brincar lá, que o professor ele é um cara carismático, com certeza que ele vai voltar e a gente vai ter muito mais atletas no futsal, jogando com prazer, com vontade, e isso serve para os pais, sabe, de não ter muita cobrança, e deixar a criança livre, porque se ele tem um dom, com certeza a vida dele vai seguir, e se não seguir como jogador, vai ser um ótimo outro profissional, um médico, enfim, um profissional de educação física, advogado, enfim, engenheiro, tudo que for, né, mas que, assim, que o esporte, que o nosso, né, propicie essas situações, né, desse trabalho social que o nosso, com certeza, faz também, né? Então, esse recado principalmente para as crianças e para os adultos aí que já estão acostumados, que já estão nessa luta aí faz tempo, que a coisa, eu sei que não está fácil, né? Principalmente para alguns clubes ali, assim, a gente torce para que volte rápido, mas também eu confesso que eu tenho muito medo das situações que estão ocorrendo, né, dessa pandemia, desse Covid. Sei que tem muita gente querendo voltar, porque não está fácil, depende de patrocinadores, depende de muitas coisas, né, televisão, né, e a gente está aí quase 5, 6 meses, né, então, sim, o meu apoio a vocês também, mas como eu estou fora hoje, né, que façam a coisa com muita clareza e que a gente não tenha problemas, né, porque as nossas viagens aqui, a maioria é ônibus, né, então os jogadores eles vão transitar por muitos lugares, vão estar em hotéis, então acho que as coisas têm que ser muito bem geridas para que a gente não tenha
nenhum problema em relação a isso aí, né? E que as secretarias de saúde aí vejam também com muito carinho da possibilidade da volta do futsal, que para nós está fazendo falta. Valeu? Pessoal, valeu, Vander. Obrigado. Sigam Vander2 Oficial no Instagram. É isso aí. Valeu, gente. Um abração. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse vídeo vai estar no Futático 10 no YouTube. Se inscrevam no canal e sigam Futático _10. Obrigado para quem acompanhou. Uma boa noite.